Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste vídeo vou falar sobre a primeira epístola ou carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Peço a você que curta, compartilhe e inscreva-se no canal, clicando na figurinha da cruz no canto inferior direito do vídeo, para divulgarmos a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana a todas as pessoas. A primeira epístola aos Coríntios, escrita provavelmente no ano 57 depois de Cristo, foi dirigida aos cristãos da cidade de Corinto, na Grécia Antiga. A Grécia Antiga, na época do Império Romano, era dividida em duas províncias. Ao norte, a Macedônia, e ao sul, a Acaia. Corinto era a capital da província da Acaia. Era uma importante cidade pela posição geográfica e pelo seu rico comércio, frequentada por pessoas de todos os países, de todas as raças e classes sociais, inclusive judeus. Era famosa nas letras e na arte. Era uma cidade dominada pela imoralidade, devido ao culto a Ísis, deusa egípcia do amor, da fertilidade, da magia. O culto a Serapis, que era o deus adorado por egípcios, romanos e gregos, e era considerado o pai dos deuses. O culto a Vênus, que era a deusa do amor, da beleza e do sexo na mitologia romana. E o culto a Afrodite, deusa do amor, da beleza e do sexo na mitologia grega. Em Corinto ficava o templo a Vênus e a Afrodite, onde 1000 jovens sacerdotisas, que eram prostitutas, ofereciam ali os seus serviços em adoração a essas deusas do prazer. São Paulo Apóstolo inicia sua pregação na cidade de Corinto, pregando nas sinagogas dos judeus, e ao entrar em confronto com eles, dirigiu-se aos gentios ou pagãos, pessoas que cultuavam os deuses gregos e romanos, convertendo a muitos com a sua pregação. Havia na igreja de Corinto divisões entre os membros, pessoas inclinadas mais a um do que a outro pregador do Evangelho. Partindo de Corinto e passando por Atenas, o apóstolo foi até Éfeso, onde escreveu essa carta, depois de receber a visita de Estéfanas, Fortunato e Acaio, que eram da comunidade de Corinto. Eles foram pedir conselhos ao apóstolo sobre diversos problemas da igreja. Nessa carta, São Paulo nos dá um retrato da vida da igreja no que diz respeito aos mistérios sagrados, dos dons carismáticos e da celebração do ágape. O ágape era uma refeição em comum à noite, para a qual todos traziam alguma coisa para comer, e depois era celebrado o mistério da Eucaristia. Para evitar abusos, excessos de comida e bebida, a missa foi mudada para o período da manhã e o ágape abolido. A primeira epístola aos Coríntios divide-se em duas partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, o apóstolo fala da reprovação dos abusos. O apóstolo inicia a carta agradecendo a graça de Deus manifestada à igreja através do Evangelho.
adverte sobre as divisões que estavam acontecendo na igreja. O apóstolo é acusado de dar importância demasiada à sabedoria humana, e ele responde que prega o evangelho da cruz com simplicidade. Quem recebe é espiritual e quem não recebe vive segundo a carne. São Paulo fala ainda que quem prega o evangelho é colaborador de Deus e está sujeito ao juízo divino e não ao juízo das pessoas. O apóstolo pede que ele e qualquer outro que pregue o evangelho não seja criticado por ninguém, mas sim que sigam seu exemplo de humildade, como ele segue o exemplo de Cristo. Fala da excomunhão, ou seja, desligamento da pessoa da comunhão da igreja, devido ao pecado do incesto, relação sexual ilícita entre parentes. No capítulo 5, versículo 1, São Paulo diz: tanto que chega a haver quem abusa da mulher do seu próprio pai. E no versículo 13 diz: tirai do meio de vós o mal. Ainda na mesma epístola aos Coríntios, ele critica aqueles que estavam indo à justiça para resolver problemas com os irmãos. Condena o sexo fora do casamento e a prostituição. Na segunda parte, temos várias respostas a diversas questões. A segunda parte vai do capítulo 7 ao 15º. Fala a respeito do casamento e do celibato. Celibatário é aquele que não se casa. Fala da indissolubilidade do matrimônio, da virgindade e da viuvez. Fala da participação nas festas, em casas de familiares ou em eventos sociais. Fala da moderação no uso das coisas que são permitidas. Nem tudo é proibido ao cristão. Fala para não participar de rituais ou cultos de outras religiões, celebrar apenas a Sagrada Eucaristia. Fala do uso do véu. As mulheres deveriam usar o véu na igreja em sinal de submissão ao marido, e quanto aos homens, deveriam rezar ou falar na igreja com a cabeça descoberta, porque entre os gregos a cabeça coberta era sinal de escravidão e dependência. Fala da instituição da Eucaristia, dos dons. O dom da caridade é superior a todos os dons e o dom da profecia é superior ao dom de línguas. Fala também da segunda vinda de Cristo. Cita expressões como principado, potestade, virtude, dominação. Expressões que se referem às forças satânicas e demoníacas que tomarão alguns que se deixarem usar pelo maligno no final dos tempos para se opor à segunda vinda de Cristo. Fala ainda da ressurreição dos mortos, que devemos crer na ressurreição dos mortos porque Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Cita um verso de um poeta grego chamado Menandro: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, para advertir sobre o pensamento contrário que pregavam os apóstolos a respeito do final dos tempos. Fala ainda do modo como será a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos, e também fala de uma coleta para os cristãos pobres de Jerusalém e anuncia suas próximas viagens à Macedônia e Grécia. Recomendações particulares e saudações finais. No próximo vídeo vou falar sobre a segunda carta de São Paulo, apóstolo aos Coríntios. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Vamos divulgar a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana a todas as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria.